um projeto que mexe com as pessoas, porque trata de uma droga, como outras tantas, mas uma droga que é usada principalmente para recreação hoje, Paulo. E dizer que isso é mentira é só os maconheiros mesmo, porque hoje a maconha serve para, em 90% dos casos, talvez 95% dos casos, para recreação. E as pessoas querem liberá-la para outros usos. Foi um debate um tanto apaixonado ali na Câmara, né? Numa comissão especial. Eu não fazia parte dessa comissão, então não participei desse debate. Mas aí é a tensão entre uma substância que pode vir a ser utilizada pela ciência e já é como medicamento e aliviar a vida de pessoas que sofrem de determinadas doenças, e os interesses do uso recreativo, né, que tem gente que lida bem com isso, tem gente que fica esquizofrênico, os índices são altíssimos, há pesquisa séria sobre isso. Então, é um debate mais pesado, e que os deputados que ali tensionaram contra o projeto, pelo menos alguns que eu conversei, eles não eram contra necessariamente o uso medicinal, eles não queriam que a estratégia, aliás, o discurso do uso medicinal viesse a facilitar a busca daqueles que defendem o uso recreativo, o consumo da maconha, como o pessoal faz por aí já tradicionalmente, né? Então entenderam que o projeto estava invadindo demais um outro interesse, servindo a um outro interesse, né? E que também eu mesmo defendo que se for um remédio comprovado tal, que se use, não tem problema. Mas essa questão da produção aí, eu acho que o projeto avançou demais, Marcos. Camila? Eu acho que a gente precisa ser pragmático em relação a isso. Eu até vou reler ali o que diz. O plantio industrial deve ser feito por pessoas jurídicas com a autorização da Anvisa, no caso do uso medicinal. Há alguns anos atrás, cerca de 5 anos atrás, eu fiz uma reportagem com uma jovem que sofre de epilepsia. Como é que funciona a indicação para o uso do canabidiol para pacientes, né, que precisam desse tratamento? Depois que esse paciente passa por todos os tratamentos que é oferecido pelo SUS e ele não tem uma resposta imunológica, uma resposta de melhora do quadro clínico com esses medicamentos que são disponibilizados pelo SUS ou que estão disponíveis no mercado e que podem, aí, por meio da judicialização da saúde, serem adquiridos, aí sim esse médico pode avaliar e indicar o uso de um medicamento como o canabidiol. E aí ele avalia se essa pessoa vai ter uma resposta melhor ou não. E tem muita gente que tem resposta muito boa com o canabidiol. Então é um uso medicinal. Não estamos falando da maconha aqui, a gente está falando de uma parte que é retirada da planta e que é usada para uso medicinal. Em Toledo, a gente tem a Praxe Dona Dulce, que é a maior fabricante de medicamentos genéricos do Brasil. E eles já trabalham com canabidiol, mas hoje eles fazem um processo lá gigantesco, porque eles trabalham de alguma forma, não sei exatamente, mas sintética com relação a isso. E é a Praxe Dona Dulce que a gente está falando, que vai poder agora, com a liberação da Anvisa, por exemplo, fabricar o canabidiol. Vender não só para o país, mas exportar, porque hoje a gente exporta esse medicamento para muitos pacientes que precisam e que são pacientes do SUS. Então a gente não pode misturar as coisas, a gente não está falando de uso recreativo aqui, a gente está falando de uso medicinal. É isso, esse debate vai longe ainda, até porque a Câmara aprovou em uma comissão, vai passar pelo plenário, vai passar pelo Senado, vai passar pelo presidente, que já falou não que vai vai, não passa pelo plenário. Então não passa pelo plenário, já vai para o Senado, é isso, Paulo? Qual que é o rito? Há um recurso para que ele venha a ser apreciado pelo plenário, mas havia já antes determinado esse rito terminativo, tá? Ele é uma exceção, acontece quando forma uma comissão especial, que isso aí já seria a reunião de várias comissões interdisciplinares sobre aquele assunto. Então, ele deve ir para o Senado Federal direto. É isso, e depois ainda vai passar pela sanção do presidente, que já falou que vai vetar. Depois, então, deve voltar para o Congresso isso. Então, esse debate vai longe, a gente vai trazer vários especialistas na sequência também para debater esse tema, que é muito importante para a sociedade.